Amigos educadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do EducaCai Conexões. Vamos debater hoje a educação no município de Cuiabá, analisando os desafios atuais e as perspectivas de futuro. E para enriquecer essa discussão, temos a honra de receber aqui hoje no nosso podcast o deputado federal, ex-vereador por Cuiabá e agora candidato a prefeito da nossa capital Cuiabá, Abílio Brunini, uma figura muito ativa na política mato-grossense e também que tem várias propostas para a educação. E hoje nós vamos bater esse papo, né, Will? É isso aí, Cacá. Muito boa noite para você que está em casa acompanhando a gente, que está no YouTube. Obrigado pela audiência. Mais uma vez, obrigado, candidato Abílio, pela disponibilidade, por estar aberto para a gente bater esse papo aqui sobre a educação. E a gente, antes de começar, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, mas falasse um pouquinho da sua trajetória voltado para a educação mais especificamente. Porque atualmente você tem um mandato como deputado federal. A gente viu que você destinou alguns recursos aqui para o estado de Mato Grosso, e esse recurso que você tem destinado, alguns deles vêm para a educação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses recursos, é claro, se apresentasse, evidentemente, para aqueles que não conhecem, se é que alguém não te conhece, mas se apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho mais desse recurso acerca da educação. Claro, a minha vida política está muito ligada à educação. Eu comecei com a participação política na Universidade de Arquitetura, quando eu comecei a me dedicar um pouco mais às causas sociais, às causas da cidade. Então, dentro da Faculdade de Arquitetura, eu comecei a participar mais de audiências públicas, participar mais de atividades que não tinha, na minha visão, um posicionamento político, mas ao tempo, com o desenvolver, eu fui entendendo sobre essa necessidade. Já em 2010 para 2011, a gente criou um grupo chamado Cuiabá para Pessoas, que discutia o planejamento urbano, mobilidade, transporte, discutia a cidade para as pessoas. Então, já naquela época, a gente começou a trabalhar sobre isso. E não tinha uma intenção clara de ser candidato, tinha uma intenção clara de discutir a cidade. De 2010, 2011 a 2016, foram 6 anos de trabalho como arquiteto, estudando a cidade, para poder só então participar da política. Mas eu já tinha uma atividade política sem saber que era, pois eu tinha uma atividade da faculdade. Na escola eu sempre tive uma participação muito ativa, no Liceu Cuiabano eu tive uma participação muito ativa, do Grêmio Estudantil inclusive, me envolvi muito nas atividades da escola do Liceu Cuiabano. No Gunnar Wingler, onde eu estudei também, no Johnny Augusto, onde eu estudei também, no Rodolfo Augusto, onde eu estudei também. Dá aula no Johnny. Então, eu estudei no Johnny, no Vitorino Silva, que eu também estudei, também tive uma boa participação. Então, mas nunca tinha essa percepção que participar de atividades da escola tinha a ver com política. Hoje, eu tenho clara certeza de que ter sido líder de sala, que ter participado de atividades, que ter me envolvido na escola, acabou construindo essa trajetória que, mesmo de forma subconsciente, no momento certo, teve a oportunidade de se revelar como uma participação política. Nunca fiz dentro da escola nenhuma atividade política partidária. Muito pelo contrário, eu sempre trabalhava com conscientização, de debate, discussão, mas nunca voltado a um processo eleitoral, sempre voltado à participação da escola e os problemas da escola. Então, isso sempre foi. Às vezes, eu sou daquele aluno que era de muito envolvimento na escola, e às vezes alguns professores uma liderança falavam, mesmo. E alguns professores falavam, esse aluno é bagunceiro e tal, sabe? Mas daqueles que sentam na frente, não no que senta atrás. Eu acho que nós vamos mandar ele para fora. Eu acho que não. O grande problema meu é que eu perguntava muito, sempre foi um grande problema. Sabe aquele aluno que participa e pergunta e fica se envolvendo? Talvez esse era um grande problema. Eu sempre fui muito um questionador dentro da sala de aula. Não, mas nós enquanto professor, não gosta desses alunos. Nós não gostamos dos alunos que, além de não perguntar, fica parado ou tá lá só de corpo presente. Eu era muito envolvido, muito envolvido. Brincava muito, muitos amigos, não tinha celular naquela época, então era entretenimento puro mesmo, a gente brincando dentro da sala de aula. Tem cara que você aprontava na sala de aula. Cara, esse brincar seu aí. Não, eu não era assim muito de aprontar. Assim. Eu nunca fui muito ligado a isso, mas acho que as brincadeiras de antigamente, hoje, elas são bobas. Era mais saudável, né? Se você perceber o que é feito hoje nas escolas... Não é nada igual. Não, é nada igual hoje em dia. Era
brincadeiras que hoje eu considero brincadeiras bobas, de desenhar na sala, de mandar mensagem, de caderno, sabe? De você ficar brincando, de escrever no caderno, passa para outra pessoa escreve. Era um messenger no caderno. Hoje a galera tá toda no celular o tempo hoje todo, ela né? nem fala um com o outro, tempo fica todo ali no Free celular brincando, então é muito diferente. Muito Não, diferente. hoje em dia tá complicado. Mas, Abílio, muito bom. Assim, ouvir você falar da sua trajetória como aluno, né? Até Participei chegar de a isso aí. fanfarra, participei de jogos estudantis, fiz atletismo no Liceu Cuiabano, participei da fanfarra do Liceu, da fanfarra do Johnny Augusto. Cara, eu sempre fui de me envolver muito na escola. E quando eu não estava na aula, ia para a escola para jogar bola. Então, sempre fui muito participativo. Isso é muito bom, a gente ver essa participação sua, esse envolvimento, como você falou, essa trajetória. E, claro, hoje uma liderança política, né, ocupando o cargo de deputado federal, já ocupou de vereador, né, e, claro, candidato hoje a prefeito da capital. E aí, essa questão dessa trajetória sua notável, né, desde a Câmara de Vereadores, que você foi muito ativo, sempre é um político que se posiciona, né, na sua atual posição de deputado federal, né, vamos falar um pouquinho antes de chegar na questão aí como essa jornada política influenciou a sua visão sobre a educação. Como você tem pensado de modo tudo muito isso? mais amplo do que eu imaginava, só para você ter ideia. Como eu estudei na Unic, e eu passei na escola técnica, no EFMT, para técnico de edificações. Eu fiz a prova lá, tinha passado, acho que em primeiro lugar, na prova do técnico de edificações do IFMT. E depois eu decidi que queria fazer arquitetura, não técnico de edificações. Aí eu deixei de fazer o técnico de edificações e fui direto para arquitetura na Unic. E não quis estudar na UFMT. Nem me esforcei para isso. Porque naquela época a UFMT estava vivendo um período de muitas greves e havia uma preocupação sobre a gente não concluir o curso. Então nós tínhamos uma pressa para terminar o curso mais do que de fazer numa faculdade específica. Meu avô também, muito preocupado, falou, olha, nós não queremos que você faça na UFMT porque a gente tem medo de você ser influenciado por alguma mentalidade ideológica de lá e a gente tinha medo também de não concluir o curso dentro do prazo. Meu avô fez bem. Meu avô e meu pai fizeram bem. Aí eu fui para a Unic. Só que na Unic eu criei um ótimo relacionamento com professores e atividades dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. De forma que eu cheguei a palestrar algumas vezes na UFMT sobre arquitetura e urbanismo, sobre planejamento urbano, mobilidade. Cheguei a ter algumas atividades dentro da Universidade Federal de Mato Grosso. E nisso eu fui separando a questão ideológica da questão da educação. E hoje eu tenho uma visão ampla sobre isso. Tanto que eu acho que eu fui o deputado federal que mais mandou recursos para o UFMT. Mandei 12 milhões de reais para a Universidade Federal de Mato Grosso. Você chegou a fiscalizar? Estou fiscalizando. Mas é que nem você joga isca e deixa Deixa acontecer. Deixa aí, na hora certa a gente puxa e vê o que foi feito. Mas eu tenho ido lá. E o que talvez o surpreenda é assim, era de se esperar que um deputado de esquerda fizesse isso, né? Não, eu sou um deputado de direita, que defenda a educação independente da questão ideológica. Então, para mim, eu mandei 3 milhões de reais para o zoológico. Ah, mas é uma pessoa de esquerda que está cuidando do zoológico. Não importa. Lá tem animais, lá tem uma infraestrutura, lá tem uma educação necessária. Nós temos uma educação animal que a gente faz com as crianças. O zoológico precisa reabrir e ter atividade para poder cuidar dos animais, do povo e o povo participar daquela atividade. Mandei 2 milhões de reais para o hospital veterinário. Não quero saber qual é o lado ideológico de quem está ali dando aula. Para mim, a universidade, eu enxergo ela como um espaço acadêmico, independente do ponto de vista teológico. Eu acho que se tem alguém fazendo do ponto de vista teológico, é pouco e esse pouco ele faz mal. Eu não vou generalizar. Tem muitos alunos bons, tem muitos professores bons. E se tivesse só um aluno bem dedicado a querer ser o melhor aluno da sala e ele é focado nisso, para mim tá valendo. É o papel social da instituição. Porque eu acho que eu tenho que fazer a minha parte. Sim. Sabe? Então, nós mandamos ali 2 milhões para o hospital veterinário, mandamos 500 mil para ecoterapia, mandamos 500 mil para comprar um transporte de leite materno, que eles trabalham com isso também. Mandamos 500 mil para um projeto do Épora, que trabalha com planejamento urbano. Mandamos 2 milhões e meio, que era para terminar uma obra parada em frente ao COT em frente ao COT da UFMT, aquele centro de tratamento, né? Aquela obra era o centro de convivência. Só que, infelizmente, a UFMT entrou em greve e aí ela não conseguiu apresentar os projetos do COT, do Centro de Convivências, a tempo e perdeu de aplicar o recurso naquela atividade.
Aí a gente redirecionou os recursos para a área de geologia, para estudar a área de riscos, comprar drone com espectro termal e tudo mais, para poder fazer tudo quanto é tipo de tecnologia, para investir no mapeamento de áreas de risco em Cuiabá e no Mato Grosso, que ela foi desenvolvida. Então nós mandamos, eu mandei recursos, só para você ter noção, cara, são tantas coisas, eu não me lembro de tudo, mas a gente mandou 10 milhões para o FMT em Cuiabá e 2 milhões para o FMT em Várzea Grande, uma obra que está parada para a gente concluir aquela obra. Além da UF, eu mandei para o IF também. Eu mandei 3 milhões de reais para o IFMT. 600 mil, eu acho que para o Octaíde, que é ali do lado do cemitério, no centro de Cuiabá. Mandamos para o do Bela Vista. Mandei para Serra de São Vicente. Mandei para o FMT Várzea Grande. Então, acho que a gente está conseguindo ajudar bem as escolas federais e a Universidade Federal. Além disso, mandei 2 milhões de reais para a construção de uma nova creche no Pedra 90, no município de Cuiabá. Eu sou adversário do prefeito, não sou adversário de Cuiabá. E, cara, somando tudo, eu devo ter mandado aí uns 20 milhões para a área da educação. 20 milhões? 20 milhões. Desse montante, desses 20 3 milhões foi para as escolas militares. 3 milhões? 3 milhões. Aí no caso do Estado, né? Do Estado. É porque eu sou deputado federal, posso mandar para o município, para o Estado, para o federal, não tem limite. Dá para a gente mandar para todo mundo. E essa sua situação, agora já como candidato, no seu plano de governo você coloca lá investimento em estrutura, valorização dos profissionais e tal. Agora vamos puxar um pouco sardinha para nós, porque como professor a gente Deixa eu entender mais ou menos. Vocês são professor de quê? Eu sou professor de matemática e eu sou professor de história. Okay. E aí... Vamos pôr uma parte prática aí. Vamos fazer esse negócio ficar divertido. Divertido foi entrevista. Boa, Bílio, boa, bora. Não, porque é o seguinte, olha só. A grande problema é que a escola no Brasil, ela está desenvolvida somente para apresentar estatística e não para ser um bom desenvolvimento de educação. Como eu vou provar isso? De forma prática. Entra numa escola estadual do ensino médio e pergunta para um aluno quanto que é 4 vezes 4. A maioria não sabe 4 vezes 4. Se for meu aluno e não fizer, está reprovado. Então eu faço o desafio contigo, você pergunte para algum dos seus alunos e você vai se surpreender. A maioria não sabe. E você não vai reprovar, porque agora a escola não reprova mais. Você não pode falar isso. Não vai. Você tá vendo como que é decepcionante? Não, é frustrante? É frustrante. De fato, aí você pega o seguinte, aonde que ele tem que aprender as fórmulas básicas de multiplicação, divisão, subtração e adição? Aonde que ele tem que aprender? Na básica. Na básica. Aí ele chega empurrado na básica, ninguém quer reprovar aquele aluno. O Estado criou uma regrinha lá de que o professor que tiver o melhor desempenho ganha uma bonificação salarial, o município também, certo? Então, ter alunos reprovados não tem como reprovar mais também. Ter alunos mal avaliados vai dar baixo desempenho, pode correr o risco do próprio professor não conseguir receber a bonificação salarial que ele espera. E virou tudo para ter uma nota no IDEB. Mas aí tem uma virou tudo para ter nota no IDEB, virou tudo para passar todo mundo. Aí você tem um aluno que chega no ensino médio, hoje passa do ensino fundamental, do ensino básico fundamental, passa para o ensino médio, e ele não sabe multiplicação básica. Ele não sabe, se eu perguntar 5 continentes para um aluno do primeiro ano, não vou... Do primeiro ano, não estou nem falando do nono ano, estou falando do aluno do primeiro ano. Pergunte para ele, me fale 5 continentes. Ele não sabe. Ele vai misturar país com continente, ele vai tentar dividir o América em 3 continentes e ele não sabe. Ah, mas você está generalizando. Não, eu estou falando que 80% dos alunos não sabem. Infelizmente a gente tem esse cenário aí que chega ao ponto, quem é professor sabe que o que você está falando conversa. E você está trabalhando com um produto que você recebeu de baixa qualidade. Que você recebeu um produto que veio da básica sem entender o básico. Você está entendendo? E você tem que seguir, porque você tem uma grade curricular.
Na sua grade curricular, na sua grade de aula, Eu tenho que cumprir você tem que cumprir o seu cronograma. Isso. E em nenhum momento do seu cronograma fala que você tem que dar aula de reforço para revisitar a educação básica que o aluno não aprendeu. Agora... Aí vai chegar lá no momento que você quer dar uma aula de Bhaskara, ou ele vai fazer algo mecanizado, simplesmente colocando os números nos lugares e seguindo em frente, sem sequer saber como funciona, ou sequer saber como se aplica, ou ele vai simplesmente participar daqueles tablets, que eu acho, desculpa a forma de pensar. A tecnologia ela é necessária e é essencial dentro da sala de aula. Necessária e essencial. Mas há momentos que eu gosto do analógico, de colocar o aluno para pensar, de pegar a caneta, o papel e fazer ele mesmo ser a cérebro daquela decisão. E não a múltipla escolha de um celular ou de um tablet que ele tem que optar ali entre aquelas decisões. Porque na hora que ele vai fazer uma prova do Enem, ele não tem essa opção de ter um tablet para poder jogar na tela a decisão que ele vai fazer. Ele vai ter que ser ele, o papel, a caneta e Deus. E ele tomar a decisão. Mas você falando dessa situação toda, é um cenário real. Isso, não tem como negar isso que você falou. Negar isso aí. Mas uma questão, e aí eu acho, né, você sendo eleito prefeito, talvez você não possa contribuir para a gente nesse sentido. Mas como deputado federal, quem sabe, em outro momento, claro, você como político, essa situação. Porque, na verdade, todo o sistema, ele criou realmente um sistema de estatística. A gente sabe disso, já há uns 17 anos, já teve experiência no Mato Grosso do Sul, passando aqui em escolas particulares, públicas. E para você reprovar, você pode. Mas, infelizmente, para você conseguir fazer uma reprovação de um aluno, é tão burocrático. E é capaz de você receber um processo administrativo e responder um PAD. Por que você reprovou o aluno? Porque você tem que... A perca da autoridade do professor é terrível, né? Inclusive, na escola particular, até isso também passa por essa situação, porque você tem que criar 1000 mecanismos e provas para tudo isso, porque de evidências para toda a situação. Eu mesmo Mas agora, a evidência não seria a prova não respondida da forma adequada? Pois é, aí a gente tem a evasão da escola, nós temos a busca ativa, mas aí você tem que dar mais uma... Então, mas se combate a evasão com outras coisas. Não se combate a evasão com o emburrecimento do ensino. Me desculpe. A pessoa fala, não, nós estamos combatendo a evasão passando todo mundo. Vai diminuir a evasão, mas também diminuir o aprendizado. E essa pessoa que termina o curso, o ensino médio e termina a escola, ela vai ter que fazer um FIES, um endividamento, porque ela não vai passar numa prova da Universidade Federal. Ela vai trabalhar para uma universidade que vai aceitar o aluno com uma nota abaixo da média do Enem, com 400 pontos, porque ela só quer o aluno dentro da sala pagando a mensalidade. E o professor da universidade vai ter um aluno que não está preparado para ele dar a capacidade correta que aquele aluno precisa. E depois aquele aluno termina e não consegue entrar no mercado de trabalho. O que resolveu? Então, não resolveu. E aí eu vejo assim que... Você tá entendendo? Não entendo. Não tem lógica. Não tem lógica. O que você está falando faz sentido dentro do que você colocou. Você falou que a educação ela está com esses gargalos, com essa situação que a gente... quem é professor, a galera... Qual que é? A gente tem que entender assim, a verdadeira necessidade, a verdadeira utilidade da educação não é só a emissão de um diploma. Não, é a formação do conhecimento. Só que o problema, Bíblia, é a qualificação da pessoa. Só que o problema, Bíblia, não é o que você está colocando, é uma realidade. E isso tem a ver com o ensino básico. Exatamente. É uma realidade. Estou falando que é uma bola de neve. Que e a gente vai chegar nessa parte aí, justamente. Porque o que você está falando é o cenário na linha de chegada. Você, enquanto candidato, e caso venha a ser eleito, você vai cuidar da linha de partida. Que esse é o nosso problema. Quando a gente chega lá no ensino no Fundamental 2, até mesmo no ensino médio, que a gente gosta de trabalhar bastante, Fundamental também a gente tem bastante familiaridade, o que acontece? A gente peca muito com muita coisa que deixou de ser vista ou deixou de ser explorada e tudo mais. Dentro desse cenário, dessa situação, você como prefeito eleito da capital 2025 e tudo mais,
no seu plano de governo você fala sobre a questão da estrutura e valorização do profissional. Porque você pode falar que você vai engajar o aluno, que você vai pintar de cor de rosa ou qualquer outra cor, multicolorido, tudo que você quiser. Se você não pensar na comunidade escolar, e aí quando eu falo comunidade escolar, não estou falando apenas de professores, estou falando de professores, técnicos e tudo mais. Se você não pensar mais, claro, a família, evidentemente a família, mas se você não pensar nessa galera que contribui diretamente com a educação, que são os professores, os técnicos que estão ali todo dia, valorização e tudo mais. Está no nosso plano de governo. Exatamente. Eu quero ver, a minha pergunta é justamente essa. O nosso plano de governo tem a recomposição salarial, tem o PCCS, exato, tem o material pedagógico, tem a infraestrutura escolar, eu quero entrar nesse adaptação e acessibilidade das unidades escolares, tem a inclusão do método montessoriano para determinadas atividades. Nosso plano de governo tem ali também a questão da mudança do uso da tecnologia em favor. Nós temos dentro do nosso plano de governo uma discussão sobre a participação do país na decisão da escolha dos diretores, voltando a ter a gestão democrática, onde volta ao povo poder escolher. E aí você faz um processo... Atualmente o prefeito, né, ele tem a autonomia para indicar. Fica indicando cabo eleitoral lá e fazendo perseguição ao professor aí, que não apoia. Isso é uma pergunta que isso que eles fazem. Você vai fazer. A questão do diretor. Já vamos nessa questão já da... Não, você tá vendo? Então, como é que a gente preparou? E a parte boa de você mesmo fazer seu plano de governo com as outras pessoas é que você sabe do que se trata, né? Como é que você prefeito eleito, vai Solange, que ajudou a gente a elaborar esse plano de governo, a professora Ilma, que nos ajudou, a professora Cecília, tem vários professores que nos ajudaram. Como é que você, Abílio, prefeito de Cuiabá, 2025, vai fazer essa questão do diretor das escolas? Então vamos por parte. Primeiro, eu entendo que a escola tem que ser gestão democrática. Por quê? Porque se a turma, assim, não entenda bem, não existe como você forçar a pessoa a trabalhar. A pessoa quer trabalhar motivada. Ela trabalhar perseguida, ela não trabalha motivada. Então ela precisa, para motivar essa pessoa a trabalhar, ela precisa ter uma equipe que ela se sinta segura em participar daquela equipe. E a gestão democrática, ela faz isso. Você cria um processo seletivo dentro da própria escola, onde os professores, os trabalhadores, os profissionais daquela façam a prova. Se eles conseguirem ter uma boa avaliação na prova, mostrando que eles têm qualificação para administrar aquela escola, aí eles vão partir para um processo eleitoral, onde a comunidade ali local, junto com os professores, o quadro técnico dentro de uma escola, vai tomar a decisão de quem será o próximo diretor do próximo ano letivo. Decidido isso, a gente nomeia. Já era uma prática que acontecia. Já era o que tinha antes. Chama-se gestão democrática. Não estou inventando a roda, você está entendendo? Exato. Não estou inventando porque, inclusive, essa situação acontecia também no Estado, não existe mais, já tem uma série de mudanças que ocorreram aí nessa parte. Por mim, assim, ó, entenda bem. O que nós precisamos numa gestão escolar? Que a pessoa demonstre que ela tem capacidade de gestão da escola. Gestão do quê? Dos poucos recursos, porque nem é muito recurso. É dos poucos recursos que vão até a escola. Gestão da equipe pedagógica, gestão da equipe de manutenção da escola e gestão da equipe que vai fazer o cuidado com a alimentação daquela escola. Então não é muita coisa que... É uma coisa mais interna mesmo. Né? E existe tudo, curso, técnica, preparo, existe uma equipe que faz o treinamento, existe uma equipe que faz uma qualificação. Então assim, a pessoa não vai aprender do zero. Tem toda uma equipe de treinamento e de preparo para que ela possa estar ali oferecendo o melhor serviço. E você tem as provas. A prova do processo seletivo, você vai perguntar o que você entende da escola disso, o que você entende da escola daquilo, o que você entende. A pessoa vai se preparar, vai fazer a prova e vai ter a nota. Passou na prova, ela está apta a disputar o processo eleitoral. Disputou o processo eleitoral, ganhou, nomeia. Pronto. Sim. Aproveitando aí, tem uma questão... Você não gostaria de estar trabalhando numa escola que o diretor é alguém que você ajudou a escolher? Com certeza. Não é melhor do que ser o diretor aquele que o vereador mandou colocar? Porque às vezes o que ocorre é o vereador fala, esse é o bairro do vereador fulano de tal. O vereador fulano de tal quer que a diretora da escola do bairro dele seja a indicação política do vereador. Nem é competente, nem é nada, nem é gentil com todo mundo, nem é legal com todo mundo. E às vezes não entende do processo. E tá lá e começa a perseguir o professor, por causa que o professor tá falando mal do vereador, tá falando mal do deputado, não conhece a escola, chega de paraquedas às vezes naquela escola só por causa da remuneração salarial que é melhor
E ainda às vezes a pessoa é até mal intencionada aí na aplicação dos seus recursos. Então, não vou generalizar, Sim, é mas exceção acontece. à regra, mas acontece muito. Abílio, assim, É exceção à regra que acontece muito. uma situação, o nosso podcast aqui chama Educacá e Conexões, né? A ideia nossa é trazer as pessoas que fazem a educação acontecer. Porque a gente ouve palestras, ouve técnicos falando, tal, tudo isso, a gente escuta pessoas que vão lá, falam, mas quem faz acontecer é quem está lá no chão de sala de aula. Né? E a ideia nossa é essa. E aí, claro, com o advento da campanha eleitoral, até não era muito a nossa ideia, mas vocês é que gerem, que têm os recursos para isso, que estão aí no meio político, que a educação passa por isso aí, acho que é a base de tudo. E aí a questão é o seguinte, além da infraestrutura e das condições de trabalho dos profissionais, como você avalia a qualidade da educação nas escolas públicas de Cuiabá? E aí tem uma pergunta que casa muito com isso, que foi uma pergunta enviada, né? Algumas categorias da educação reivindicam a revisão no plano de cargos e carreiras, como você já Tá no falou. nosso plano. Tá, isso a gente também já, né, uma das reivindicações que seria a possibilidade de elevação de nível em qualquer curso de nível superior e não somente em cursos específicos. Estes servidores podem ter alguma esperança de alguma decisão da sua gestão nesse sentido? Tá, vamos por parte. Isso. O que a Constituição Federal fala? Para ingressar no serviço público, existem duas formas. Ou você entra pelo concurso público, ou você entra em cargos de livre nomeação. Esse é o serviço público. A Constituição Federal preconiza isso. Aí surgiu a excepcionalidade do processo, que foi o processo seletivo. Isso. Que são para contratos temporários, que não está na Constituição, mas teve julgamento sobre o caso e virou uma regra. Uma excepcionalidade que virou regra. Você está entendendo? Normalizou. Tá lá. O que nós queremos fazer? A Constituição, ela fala que para entrar no serviço público deve ingressar pelo concurso público. Mas a Constituição não fala que você tem que permanecer na função que você entrou. E aí, pensa assim, o cara entra na empresa, em qualquer empresa privada. Ele pode entrar até mesmo como ajudante geral na empresa privada. E o cara faz uma faculdade de direito. E o cara cresce na vida. E ele quer crescer na vida. A empresa fala, pô, esse cara virou um bom advogado, ele era ajudante geral aqui, agora ele é um bom advogado. Pô, vamos aproveitar o potencial desse cara? Bora. Vamos colocar ele para ajudar a gente como na área do direito? Bora. E a empresa dá oportunidade para aquele cara e ele vai crescendo dentro da empresa e ele vai se desenvolvendo. Certo? Por que no serviço público não pode ser assim? A pessoa entra no processo seletivo ou no concurso de acordo com aquela classificação dela. Mas vamos supor que eu tenho um cara que é pedagogo, ou uma mulher que é pedagoga, uma ótima profissional de educação, ela passou num concurso lá para determinada atividade e eu não vou usar essa mulher para progredir a carreira dela dentro da nossa área, sendo que ela passou no concurso. É óbvio que eu quero usar. É óbvio que eu quero usar. E tá cheio de gente assim, ó. Isso é mérito, né? Cara, tá cheio de gente que passou no concurso, que trabalha na educação do município e que quer progredir de carreira, quer progredir de vida. E às vezes o próprio município não cria concurso para as áreas de progressão. Então é possível. Tem que conversar com o Ministério Público e ver as possibilidades de concurso de progressão para quem está numa área e faz interno aquela progressão para ela poder migrar para uma outra área. Dentro do sistema para que ele possa ela migrar. já é concursada, Sim. então ela pode progredir dentro dessa área que ela já é concursada. A gente quer sim. E quer que haja uma revisão do plano de carreira. O próprio profissional, por exemplo, que eles chamam de TDI, Técnico de Desenvolvimento Infantil. Eles querem mudar para PDI, Professores de Desenvolvimento Infantil. Que problema tem? Ah, mas é porque eles não são professores. E por que não? Apresente lá a comprovação da capacidade de educação, de formação de educação, está qualificado para isso e por que não pode ser? Ah, porque existe um ciúminho entre a... Para! O Sintep não quer... Entenda bem. Eu quero que os profissionais da educação trabalhem motivados, que trabalhem com esperança de crescimento. E é isso que te move. É isso que te move. Você chegar e falar, cara, eu entrei como professor disso. Agora eu tenho 2 especializações em matemática. Eu quero criar um programa que vai desenvolver as crianças numa aula de reforço. Vamos conversar com o secretário, bora montar esse programa? Bora montar esse programa. Cara, você já não é mais só um professor.
Você é um especialista na área, com 2 especializações em matemática, e você quer ajudar a criar um programa de reforço na hora extra para os alunos que estão mal de matemática. Eu vou te ajudar a fazer isso? Claro que eu vou. Vou montar a coordenação dessa área e vou botar você para tocar à frente e montar esse projeto junto. Dentro desse Para cenário, estimular que haja criatividade dentro da educação. Abílio, Educação sem criatividade não tem graça. dentro desse cenário, É uma verdade. qual que é a sua prioridade? Porque aqui você colocou essas situações. Eleito, qual é a sua prioridade para a educação? Então, assim, primeira ação voltada especificamente para a educação. Imagina o seguinte, imagina num campo de futebol. Num campo de futebol, cada um tem a sua função. O atacante, o ponta direita, o ponta esquerda, o meio campo, o zagueiro, o lateral, o goleiro. Se você já chegasse para um técnico e perguntasse para ele qual que é a sua prioridade num campo de futebol, qual jogador é a sua prioridade? Aí o técnico vai responder para você, fazer o gol. Ah, mas só fazer o gol é a sua prioridade? Não, não tomar também é. Não tomar também é. Tem jogo que às vezes não tomar o gol é mais importante do que fazer o gol, porque você está tentando pelo resultado de soma. Então não dá para você chegar e falar qual que é a ação mais importante. Todas as ações são mais importantes. Todas. Você não está jogando com uma linha só, você não tem como mover só um peão, você está cuidando de uma secretaria que tem vários pontos importantes que você tem que abordar. Nós temos que trabalhar a causa do autista, nós temos que trabalhar a causa da inclusão, da acessibilidade, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer parceria com a iniciativa privada, parceria com as associações, com organizações religiosas e tudo mais, para que a gente possa ampliar a capacidade de atendimento nas vagas de creche, nas vagas de educação com voucher, porque às vezes é até mais barato do que construir novos imóveis, até que a gente tenha os recursos para construir novos imóveis. Além disso, a gente quer remunerar bem um profissional, tem que estender os contratos, em vez de contrato de 10 meses para processo de seletivo de contrato temporário, tem que colocar o contrato de 12 meses mesmo para a pessoa receber janeiro e receber dezembro, por causa que janeiro ela está se preparando para o começo das aulas e dezembro ela não está encerrando a atividade dela, em dezembro ela tem ali a prestação de contas da sua atividade, tem também o direito às férias. Então, a valorização desse profissional é prioridade. A merenda escolar é prioridade. É prioridade. Ah, mas por que você fala que a merenda é prioridade? Hoje não é? Eu não entendo que não é. Porque se ela... entenda assim, o que impede a evasão? Merenda escolar ajuda muito no combate à evasão. Sim. Atividades esportivas ajuda muito na atividade. Você trabalhou muito com isso, né? Atividades esportivas. Imagina o seguinte, todo mundo quer hora estendida nas escolas, por causa que os pais não conseguem sair do trabalho e por causa da mobilidade urbana e deslocamento e tudo mais, não consegue chegar a tempo para buscar o filho na escola. Então ele quer horário estendido justamente para dar tempo de buscar o filho. Então vamos supor, as aulas das creches terminam às 5 horas. O pai sai do serviço às 6 horas. Então ele quer chegar lá em torno das 7 horas para buscar o filho dele. Mas o professor não quer dar aula além do tempo de capacidade de aprendizado. Porque existe uma série de estudos que falam que você consegue, que a criança aprende 25% a 30% do tempo que ela está na escola. Sim. Passou disso, é só cansativo e ela não consegue desenvolver. Por isso que existem atividades recreativas dentro do processo pedagógico de uma escola municipal. Então, nós temos o quê? Se a aula pedagógica encerra às 5 horas, dá mais 2 horas de aula cultural, de música, de artes marciais, de esporte. Deixa a criança brincar, se divertir, 2 horas a mais, que é a extra atividade. Nessas 2 horas a mais, é o tempo que aumentou o tempo de aprendizado, certo. E o pai tem tempo para chegar lá. E também nós não cansamos os professores que fizeram a sua atividade dentro do prazo correto. Isso é emergencial? É. Isso ajuda a combater a evasão? Sim. Porque alguns pais não permanecem com o filho na escola por causa que ele não consegue buscar o filho no tempo, e o conselho tutelar vai lá e briga com ele porque ele está deixando o filho na escola e ele não está buscando no tempo. Às vezes a evasão na escola municipal se dá pela questão econômica, porque fica difícil dele buscar o filho e levar dentro do prazo que a escola estabelece. Não há muita flexibilidade. A alimentação. Tem um monte de criança que reclama da alimentação, ou não se alimenta bem, ou tem alimentação seletiva e dá evasão por causa que ela não tem o alimento na escola, a escola não permite. Isso impacta no aprendizado da criança? Com certeza.
Com certeza. E mais uma coisa, aproveitando essa questão da evasão, nós temos aí uma faixa de transição, quando a criança sai da escola do município, geralmente, né? E ela vai para a escola do estado. Ali tem uma fase da idade, que ela não tem mais a creche, não tem aula o dia inteiro, e ele é uma criança que muitas vezes os pais não têm essa condição de ter uma babá. A criança às vezes fica sozinha, está na rua, que a família tem que trabalhar. É um problema sério também essa situação. Agora tem um outro ponto que é importante. Entenda assim, a educação não é despesa. Educação é investimento. Com certeza. E com retorno garantido, né? Mas a gente está investindo, a gente está gastando dinheiro ou investindo no filho dos outros? Não, nós estamos investindo na sociedade. A pessoa que tem um discurso desse Na daí, sociedade. ela claramente não é um professor. Na sociedade. Por quê? Porque quando a gente mantém uma criança dentro da escola, quando a gente qualifica a educação dessa criança dentro da escola, a gente está evitando um problema no futuro. Hoje, as facções criminosas investem muito mais nas crianças do que o próprio Estado tem investido. Você quer ver uma prova? As facções criminosas, vai lá, compra chuteira, compra bola, compra não sei o quê, dá um monte de infraestrutura para a criança, paga o professor da escolinha do futebol. Quem está ajudando mais? O Estado está vendo isso como despesa. Não é despesa. É investimento. Porque depois tem que É colocar na investimento. segurança pública, né? É claro. Eu prefiro uma escola cheia de criança do que um presídio cheio de adolescente. É claro que tem que investir nas crianças. E música, esporte, transforma a vida, recupera a criança. E outra, uma criança que vai lá e joga bola. Uma criança que vai lá e faz o handball. Eu joguei handball. Uma criança, dois, eu era artilheiro, nunca perdi. Você vai lá e joga handball. Você vai lá e joga basquete. Eu estudava no seu Cuiabano, eu jogava basquete, handball, voleibol, futsal. Jogava mal tudo, mas eu jogava. Pra participar, né? Jogava mal tudo, mas eu jogava. Fazia atletismo, lutava taekwondo, então me ocupava o máximo possível de tempo. E ainda buscava uma aula de violão, buscava um jogo de xadrez e fazia o máximo possível. Eu ficava de manhã nas escolas normal, de tarde nas outras atividades. Eu não queria sair do Liceu Cuiabano de jeito nenhum. Para mim era a melhor escola da minha vida, porque segunda era um esporte, terça era outro, quarta era outro, então era... Trabalhei 5 anos no liceu. Cara, era a minha paixão, Então, para mim, a evasão nunca foi cogitado, porque o espírito de comunidade, o espírito de pertencimento, a atividade era muito importante. Agora, o que poderia me fazer sair da escola? No caso de ter que ir para outra escola. A mudança de residência, os custos para ficar frequentando o Liceu Cuiabano, porque quando eu estudei no Liceu Cuiabano, eu morava no Residencial Paraguais, então era longe, às vezes... Bem aí. Então, às vezes era um pouco distante, isso me dava um pouco de transtorno, mas eu persisti muito e estudei lá tudo que eu podia estudar. Então, o que eu coloco hoje pra gente? A gente tem que ter nas nossas escolas municipais atividade. Até no sábado e domingo. Por que o sábado e domingo a escola não pode abrir para ter uma atividade de formação, de entretenimento, de apoio à família? Por que no sábado e domingo não pode fazer isso? Pode. Pode sim. E nós vamos fazer. Agora tem mais uma coisa importante. A merenda. Voltando à merenda. Eu sou gordo, eu tenho que falar sobre isso. Então, a merenda escolar, ela é mal interpretada pelo poder público. Eles acham que a merenda escolar ela tem que ser... Eles colocam tanta moagem para fazer a merenda escolar, vou falar dessa forma, moagem que é o nosso termo, que às vezes não é nem gostoso. E se não é gostoso, não cumpre a sua função. Ela tem que nutrir? Tem, mas tem que ser gostoso, porque se não for gostoso, a criança não come. Eu, por exemplo, sabia qual era o dia da semana que tinha macarrão com almôndega. Eu sabia qual dia da semana tinha arroz doce. Eu sabia qual dia da semana tinha bolacha com chocolatado. E não era assim? Não era assim? E você não queria faltar de jeito nenhum aquele dia. Vou pegar uma macarrão. Não era? Então você tinha o dia do futebol, o dia da comida, o dia... Pô, tudo era bom. Agora hoje, as crianças comem meia laranja, um ovo cru, cozido. Às vezes é o arroz e o feijão, a saladinha e falta carne.
Cara, é tão enjoado, é tão difícil, que por mais que tenha um certo tipo de educação alimentar baseada na riqueza dos nutrientes, no balanceamento e não sei o que, perde a conexão com a comida. Perde a conexão. A comida da escola tem que ser comida boa, bem preparada, gostosa. Tem que valorizar a nossa gastronomia local. Isso tá presente no seu plano de governo. Cara, eu quero que tenha Maria Isabel na escola. Eu quero que tenha... eu quero que as crianças participem do processo, mais do que isso. E aí, eu quero uma cozinha grande, bem preparada, bem arrumada. E vai ter o dia da semana, por exemplo, que você bota os nutrientes ali, tudo para separado, e bota a criança para montar o seu prato, para participar do processo. Ela tem uma interação com a comida. Isso ajuda. A gente já viu isso em vários outros lugares, vários outros lugares. A criança pegar e ela mesmo montar o prato dela, pegando um purê de batata, ela pegando um feijãozinho, ela pegando ali o negócio, ela montando. No caso, seria para a criança, na hora de amassar a batata, sabe? Você chegar e colocar ali e falar, amassa aí, minha. Você pretende implementar uma situação que a criança monte o prato dela? Tem que ter não é todos os dias, é claro, mas tem que ter um momento adequado, tem que ter o dia certo para que a criança assim interaja com os alimentos. Que ela brinque com os alimentos, que ela coma os alimentos do jeito que ela ajudou a preparar, ela sentir que ela faz parte desse processo. E aí, Abílio, você falando disso, é interessante a merenda, duas coisas. Hoje, porque na escola do estado, por exemplo, que recebe 3 refeições lá, uma fruta no início, lanche e uma no final. Os professores às vezes querem... Tá no meu plano de governo isso daí, ó. Os professores não têm alimentação, não podem participar do lanche, é um absurdo isso. Até absurdo. hoje tipo, o aluno tem que comer, mas o professor não. Aonde? Aonde? Isso é um absurdo. Tá no meu plano de governo. Os profissionais da educação vão ter o seu próprio alimento. Claro que não vou dar a merenda escolar, porque a legislação federal ela não permite que a merenda escolar seja compartilhada com o professor. Mas ela não existe nenhum impedimento que os professores tenham a sua própria alimentação. Não pode ser destinado algo para isso? Pode ser feito algo próprio. Sim. Pode ser feito algo próprio. E olha, eu da minha parte não colocaria nutricionista para fazer comida do professor nesse sentido, não. Seria um nutricionista para falar, vocês vão comer lasanha, vocês vão comer isso aqui. Não, é brincadeira à parte, o nutricionista é fundamental. Fundamental. A gente quer colocar os nutricionistas, inclusive, nas unidades básicas de saúde, e colocar também para ajudar nos parques, em áreas públicas, porque isso é educação alimentar, também faz parte do nosso procedimento sobre educação. E claro, dá para fazer a comida gostosa? Dá. E todo nutricionista sabe fazer. Sabe preparar uma comida gostosa e fazer um negócio legal. Saudável. Às vezes o norte vem ali, a orientação do coordenador, né? Vem para não ser gostoso, né? Às vezes eles querem que não seja gostoso para comer menos e gastar menos com isso, né? Mas nós vamos lutar para vocês comerem mais e ficar mais gordinho um pouquinho. Rapaz, você falando disso, nós tivemos aqui no nosso segundo episódio a professora Fabiana Kemper, né? Um abraço para a Fabiana. Abraço, Fabiana. E também para quem está acompanhando aí. Rapaz, eu encontrei uma nutricionista que falou para mim que comer hambúrguer era de baixa caloria e era bom. Eu falei, poxa, essa era a nutricionista que eu precisava. Ela falou, pode comer baguncinha, porque comer baguncinha é mais saudável do que se você comer uma macarronada. Eu falei, sério, doutor, eu tô anotando aqui, não anotando aqui. Depois não quer o contato dessa daí, né? Porque diz que o baguncinha é a carne, claro, principalmente a carne artesanal, ela é bem saudável, a proteína, é a salada, né? E uma fatia de pão, que o pão não é muito calórico, né? Então, assim, é calórico, mas é pouco perto dos outros. Você tem a proteína, você tem a salada, não sei o quê, aí a maionese temperada, a tubaína, a Coca-Cola. Faz a pergunta que senão vamos perder o rapaz aqui. Também não. E aí, aproveitando só essa situação, você falou de levar o aluno para fazer isso, né? Eu quero pedir para que todos, a galera que está te acompanhando também, curta o nosso canal e se inscreva, aí é importante para nós. E a professora Fabiana, ela esteve aqui, ela é professora na rede pública lá de Várzea Grande do município, pedagoga e tal, e ela desenvolveu um trabalho interessante com os alunos, levar os alunos para receita, para fazer isso, os pequenos lá, para fazer bolo, fazer isso, para aprender
na prática tanto a questão nutricional quanto a questão da matemática, desenvolvendo isso, né? Acho que isso o projeto pode casar. Se você tiver uma cozinha ampla, igual você falou, é possível que seja Cara, hoje é tão fácil fazer isso, cara. Tão fácil fazer isso. E aí pegando e não é caro, tá? Pegando o gancho na questão do Cacildo, em relação a essa parte do levar o aluno até lá e colocar, fazendo já um gancho com a sua proposta dessa ampliação da cozinha e falando já de infraestrutura que também já casa com o seu plano de governo. Você fala que vai no plano de governo, lá comenta lá, tem o ponto que fala que vai melhorar a infraestrutura e a questão de climatização, questão de todas essas situações. E dentro Você quer ver um exemplo? Não, só concluir. Dentro desse cenário, aqui eu já aproveito e já emendo com a pergunta do Eliseu Araújo, que está acompanhando a gente no YouTube. Abraço, Eliseu. Ele diz o seguinte: Abílio, de acordo com a BNCC, fica obrigado a prefeitura implementar a computação para o ensino fundamental a partir do ano que vem. Qual o seu plano para essa implementação? Então tá, vamos por parte. Primeiro, a parte da infraestrutura que eu estou querendo falar. Só para você ter noção, quantas escolas nossas têm um playground com piso emborrachado e coberto? Quantas? Não tem isso ainda. Praticamente nenhuma. Nenhuma escola em Cuiabá tem um playground com piso emborrachado, que é o correto para as crianças, evitar acidente na escola, tá? E coberto para que o sol não seja um problema do entretenimento, da recreação. Quantas escolas municipais têm quadra? Algumas têm quadra. Poucas. Quantas escolas municipais têm material pedagógico na estética montessoriana para que os professores possam fazer uma aula mais empírica? Isso aí, essa parte da escola montessoriana é uma outra situação. Nenhuma. Aí se você puder emendar, como que você pretende implementar o modelo montessoriano, seria interessante. Vou chegar lá. Nenhuma escola tem esse material. Quantas escolas têm sala aberta, genérica, para uma prática de artes marciais, ou ginástica, ou exercício, ou qualquer outra coisa? Climatizada, é isso que eu estou te dizendo. Nenhuma. Ou se faz na quadra, quando tem. Ou não se faz. Tá. E nós temos a questão climática. Quantas escolas têm instrumentos musicais para a gente poder fazer a prática de aula de música, ou desenvolvimento de canto, ou qualquer coisa nesse sentido? Pouquíssimas têm fanfarra. Municipal, então, que é para os pequenininhos, eu não me lembro de ter uma. Certo? Então, as atividades extracurriculares e as atividades complementares, quantas escolas estão preparadas para isso? Pouquíssimas ou nenhuma. Isso melhora o desempenho do aluno dentro da sala de aula? Melhora. Mas a regra agora é que todos os alunos do ensino básico, fundamental e médio têm aula de computação. Gente, vamos por parte. Nós estamos vivendo numa nova era. Uma era que o computador nem é tão mais o mais usado instrumento hoje de trabalho. A maioria está usando o próprio celular como instrumento de trabalho. Sim. A gente usa o computador porque algumas coisas não tem como fazer mesmo, a gente vem para o computador. Mas a maioria dessas crianças de hoje em dia vão dar aula para esses professores. Essas crianças sabem mexer no nosso celular mais do que nós sabemos. Nós não estamos falando desse ponto. Qual é a questão que a gente tem que saber lidar com as crianças hoje? Nós precisamos educar essas crianças de como ter controle sobre essa tecnologia. Não ser dominada por ela. Como não ser viciado nessa tecnologia. Como essas crianças precisam ter... Lá fora estão falando de unplugged, que é tipo desconectar. Nós precisamos desconectar um pouco as crianças da tela e passar ela para a vida real. Existem diversos estudos comprovando que o excesso de tela para as crianças estão trazendo uma série de transtornos para as próprias crianças, inclusive no TDAH, que tem sido desenvolvido muito forte dentro das crianças. As crianças hoje, quase todas, sabem mexer no YouTube, escolher o desenho que quer, e crianças que eu estou te dizendo de 2, 3 anos de idade já sabem fazer isso. Então você vem falar para mim, mas tem que dar aula de informática para ela. Meu amigo, pode ficar tranquilo, que com 10 anos elas já vão saber. Elas sabem digitar, elas sabem escrever, elas sabem... mas então qual aula nós temos que dar? Nós temos que ensinar essas crianças daqui a pouco a usar inteligência artificial. Nós temos que ensinar essas crianças a usar daqui a pouco
como ferramenta de trabalho, mas não é no ensino básico. Por quê? Porque se essa criança não sai do ensino básico sabendo 4 vezes 4, ela vai saber Excel. Se ela não sai da escola sabendo subtração, adição, ela vai chegar lá na frente e vai saber operar uma outra ferramenta? Não, nós precisamos educar as nossas crianças para o essencial, para o básico, para o que funciona e aí implementar outras atividades. Nós precisamos ensinar nossas crianças a lidar com o dinheiro. Educação financeira é fundamental. Educação financeira, para mim, é fundamental. Que é extremamente diferente de matemática. Nós precisamos educar as crianças para não caírem em golpes. Não cair em golpes. Educar a criança. Ó, não instale um joguinho assim, assim, assado no celular do seu pai. Não faça isso. Nós precisamos educar essas crianças a cidadania. Isso é essencial. Tecnologia se aprende, mas se você não tiver cidadania, a tecnologia pode até ser aprendida para o mal. Então nós precisamos chegar na sala de aula e falar, ó, meu filho, respeita o mais velho. Você tá vendo o amiguinho, você tá vendo o jeito que o amiguinho é? Ele é autista, você tem que respeitar ele. O que uma criança autista é? A criança autista é isso, assim, sabe? Temos que cuidar das crianças, temos que incluir as crianças. Você tá vendo o seu amiguinho? Amiguinho é pessoa com deficiência. Ele é cadeirante, nós precisamos ajudar ele. Sempre que puder ajudar, ajude. E ele tem todas as capacidades de ser um estudante de alto nível, como todos os outros crianças. Não faça bullying. Não faça nenhuma ação de desrespeito. Apoie o seu colega. Ó, fulano de tal, aqui, ele é inteligente, vamos ajudar essa criança a desenvolver inclusão. Inclusão. Apoio. Tá entendendo? Então nós queremos sim investir na educação, queremos investir na inclusão e vamos fazer investimento em tecnologia? Vamos investir em tecnologia. Só que a tecnologia que nós vamos investir, ela não é para estatística. Entendeu? Só para número. Não é só para numerar, todas as escolas estão informatizadas. Todas as escolas estarão informatizadas. Mas eu quero todos os alunos com disciplina, ordem. Mas aí, isso eu vejo uma virada de chave. Vamos emendar do cívico-militar. Aí eu quero pegar o gancho com essa sua fala com duas coisinhas. A primeira, em relação a... Se você puder você sabe colocar... Você já deu uma aula em escola cívico-militar? Não, eu não. Não? Ele trabalha em... Então vamos por parte. Vamos desmistificar essa situação. Então tá. Professores da cívico-militar. São professores normais mesmo. Não é policial, não é bombeiro, não é nada. São professores mesmo que dão aula na escola cívico-militar. Qual é a grande diferença da escola cívico-militar de uma escola convencional? A grande diferença é a ordem que eles estabelecem, que o ano superior tem liderança sobre o ano inferior, a disciplina que se cobra sobre vestimenta, forma de se portar e coisa e tal, e um pouco mais de rigor nessa questão de comportamento e horários. Você pretende implementar esse modelo? Isso deveria estar em todas as escolas, pô. Me desculpa, pô. Todas as escolas deveriam ter respeito aos professores. Todas as escolas deveriam ter ordem para chegar e sair da escola, comportamento adequado. Todas as escolas deveriam ter disciplina. Isso não deveria ser um assunto de escola cívico-militar. Isso deveria ser um assunto de todas as escolas. Hoje você não tem medo de estar dando aula para algum aluno e de repente aquele aluno faz um sinal do comando vermelho e te ameaça de pegar lá fora? Você não tem medo disso acontecer? Então, isso é uma situação, até a gente conversou aqui com o Coronel Zacarias, né? Abraço para ele lá da Escola Tiradentes, e a gente vê realmente essa disciplina, essa ordem que não deveria ser uma coisa somente nas escolas militares, isso deveria estar presente realmente na educação, porque às vezes falta pulso, falta uma série de coisas, por exemplo, eu estou em 2 unidades, porque na verdade eu presto serviço para o Estado, né? E como professor, não sou do Estado, sou professor na área de gestão, hoje para o novo ensino médio. E aí você vê a situação, lá você tem vários militares nos corredores, tal, tudo, e aí você chega na outra escola que eu vou, você tem uma pessoa para o pátio, com 8 corredores. Então, você
não consegue. É 880, né? 880, você enche de militares lá, de presença de pessoas que inibe essa questão do adolescente, e do outro você tem uma pessoa, independente se fosse militar ou civil, Você sabe o que muda? O que muda mesmo a educação? É o professor ter autoridade dentro da sala de aula. Isso muda a educação. E o professor tem que ser respeitado dentro da sala de aula. E os alunos, eles têm que ter o entendimento de que não respeitar o professor há penalidade. Isso muda a educação. Hoje, é capaz de você dar uma nota ruim para um aluno e o pai do aluno vir brigar com você. Inclusive, ele não reclama que o aluno não estudou do jeito certo, que não se preparou do jeito certo. O pai chega com você e fala: você não pode dar uma nota dessa pro meu filho. Não é assim? No nosso primeiro episódio a gente comentou um caso, um fato, né? Que a gente não sabe em que momento, aí se você puder ajudar também seria interessante, em que momento os professores se tornaram os vilões do rolê. Porque Paulo Freire. Pronto. A polêmica. Não, você queria que momento? Eu tô te dando. Assim, você nunca vai ver um professor, pelo menos nenhum que eu conheço, e a gente conhece muito professor, porque professor todo mundo se conhece, você nunca vai ver um professor entrar numa sala de cirurgia e falar para você, você tá operando errado aí, ó, lá, e nem sabe cortar você, lá, para, lá. Você nunca vai ver um professor fazendo isso, mas é incrível, como todo mundo que não tem lá familiaridade com a educação, não tem lá uma vivência de sala de aula com o 6º ano, com o 7º ano, extremamente agitados às 14 horas da tarde. Sabe quem que lutou? Entrar lá e falar alguma coisa. Sabe quem que lutou contra os professores? A própria esquerda. A própria esquerda lutou e luta todos os dias contra os professores. A própria esquerda transforma muitos dos alunos em idiotas funcionais, onde estão ali para fazer militância dentro de sala de aula, militância dentro da escola e não tem um pingo de conhecimento. Muitos, não estou dizendo todos, nem estou generalizando. Aí o que acontece? A própria esquerda cria essa narrativa de vítima da sociedade e a própria esquerda vitimiza e apoia o mau aluno. Não pode deixar o traficante sair da escola, porque senão vai... pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, é a própria esquerda. Às vezes, muitas das vezes, eles agem de forma contra o próprio professor. Contra o próprio professor. Inúmeras matérias, inúmeros vídeos. Antigamente, o professor tinha autoridade na sala de aula. Você chegava e falava: pessoal, se você não fizer isso aqui, vai tomar menos 1 ponto. Então, aí tá uma questão, claro que com os pequenos isso funciona um pouco diferente, eu acho que... E aí os pequenos, a ordem e a disciplina dentro dos pequenos é diferente da ensino fundamental. No 5º ano, né? Mas essa transformação ela é progressiva. Essa transformação ela é progressiva. A música, ela estimula a cultura diferenciada? Sim. Lógico que estimula. Se você tem uma música que denigre a moral, passada na fase do ensino básico, e acha tão bonitinha as crianças dançando uma música que denigre a moral, muitas vezes acham isso, você acha que essa música está desenvolvendo que tipo de comportamento na criança? Que tipo de educação a criança tem? Antigamente, os professores escolhiam músicas, muitas das vezes, romantizadas e coisa e tal, para passar dentro da sala de aula ou coisa e tal. Hoje, isso daí começou lá com o El Chan, né? De ficar botando o El Chan para dançar boquinha da garrafa dentro de escola. Nossa produção musical também. Que tipo, não, mas, irmão, que isso? Nós estamos num país de excelentes artistas, de excelentes músicas brasileiras. É muita... Que isso, para. Nós temos excelentes músicos aqui no Brasil, só que a idiotização do povo é interesse da esquerda. O empobrecimento do povo é interesse da esquerda. Um povo pobre, sofrido, faz com que a esquerda tenha um domínio maior. Fica mais dependente dos programas sociais como bolsas e outras ações. Agora um povo empreendedor, um povo independente, um povo que luta para crescer na vida, isso atrapalha os planos da esquerda. Ou você esqueceu de ver aquela fala do Lula falando que ele não está sabendo se comunicar com quem ganha mais de 5 mil reais, porque quem ganha mais de 5 mil reais não quer mais ouvir as propostas do PT. Você ouviu o Lula falando isso? Olha, ele fala que ele não consegue mais se comunicar com quem ganha mais de 5 mil reais. Por que ele não consegue se comunicar com quem ganha mais de 5 mil reais? Ele consegue se comunicar com quem não ganha. Porque aí a pessoa fica mais dependente de programa social, mais dependente de ações do governo, mais dependente... Você está entendendo o que eu estou te dizendo?
Eu, por exemplo, eu quero uma cidade que estimula o empreendimento. Eu quero uma cidade que estimula as crianças a ter visão de crescimento, os adultos terem visão de negócio, de desenvolver negócio. Se você ganha R$1.000, eu quero que você ganhe 5.000 e pare de votar no Lula. Eu quero que você, se você ganha... Cara, eu tô te falando sério. Eu quero que você cresça na vida. Eu quero que que o professor seja bem valorizado, bem reconhecido, e entenda. O próprio professor hoje em dia, ele tem, assim, eu converso com muitos professores e eu sinto uma desmotivação de ir para a sala de aula. Eu não sei se você já viu isso acontecer. Algumas vezes. Então, tem alguns professores que... Não é regra, mas acontece sempre. Então, tem alguns professores que vieram falar comigo e eles falaram... eles chegaram para falar para mim o seguinte... Espera só um pouquinho. Posso atender uma ligação? Só para falar que eu estou na entrevista. Fala ao vivo, gente, ao vivo. Ao vivo é assim, né? Você aproveita e quando entrar na ligação, você deixa o seu like, compartilha a live aí, fala com todo mundo. Eu tô numa entrevista, Zuco. Vem aqui, rapidinho. Tô com empresários aqui de... Melhor você mudar. Tá. Melhor você Zuco. mudar. E aí, pessoal, obrigado. Eu vim embora daí segunda-feira. Obrigado. Deixa o like aí, gente, Eu compartilha tô a numa live. entrevista ao vivo, Zuco. Valeu, um abraço. É ao vivo, gente, é ao vivo. O Zuco é o... Vocês conhecem o deputado federal Zuco do Rio Grande do Sul? Ó, Abílio, em cima do que você falou, você estava falando aí da questão da melhoria da infraestrutura, melhoria da merenda e tudo mais. E da motivação de trabalho também. Que eu acho que nesse ponto aí, não que os outros não sejam importantes, mas nesse ponto aí, claro que a gente vai puxar sardinha pra gente. Nesse ponto aí, você, num momento específico da entrevista, você colocou assim, fazer com que a nossa educação deixe de ser uma mera estatística. Isso para mim é essencial. E aí, como que você vai lidar com a situação que a gente é medido por estatísticas? Porque a gente fica correndo atrás de um melhor desempenho no IDEB, por exemplo. Como é que você vai melhorar a questão do IDEB se uma busca um ensino de estatística não é pertinente, assim, não é o que você busca? Como é que você vai fazer? Então vamos por parte, vamos lá. Primeiro, você quer ser o melhor professor de matemática do estado do Mato Grosso e se quer do Brasil. Eu acredito que eu sou. Não, mas o pessoal que não acredita nisso. É que nem Cristiano Ronaldo, né? Se hater. Você não achar que é o melhor, quem vai... Quem não acredita nisso é hater. Tá. Mas é o seu interesse, né? Claro, de ser o melhor professor de matemática. Você quer que seus alunos tenham o melhor aprendizado. Porque o que é a comunicação? É você como emissor passar a mensagem e os seus alunos como receptador entender a mensagem. Então a criptografia da mensagem, ou seja, você tem que falar numa linguagem que o aluno compreenda. E você tem que ensinar de forma que ele aprenda. Certo? Se você ficar se pautando apenas na prova de desempenho e tudo mais, no índice, você só vai ter o resultado médio para a prova de desempenho. Se você for para o Nordeste ou em algum lugar que tem uma avaliação existe alguns lugares do Nordeste, por exemplo, no Ceará, existe algumas avaliações muito boas, você vai ver que os lugares que têm as melhores avaliações, elas não ficaram focados na avaliação. Eles ficaram focados no aprendizado, no saber. Você não foca na avaliação, a avaliação é fruto do saber. Quando você foca no aprendizado, você vai alcançar os bons desempenhos. Porque para mim, importa que aquilo que é essencial. Você concluiu o ensino básico, ele tem que saber as quatro operações. E aí? Ele tem que saber. Aí você chegar ao seguinte, você não pode concluir apenas falando, na prova vai cair isso, estuda isso pra prova. Não, cara, a gente tem que ensinar mesmo, tem que ser. Deixar ele preparado. Tem que saber. Aí vai chegar lá, e outra, o método montessoriano, ele ajuda muito nisso, muito. No método montessoriano ele em essência, ele coloca crianças de várias idades no mesmo ambiente. Como é que a gente vai fazer isso com Não, as mas unidades? isso daí são várias fórmulas do Sim, método exato, mas montessoriano. o em essência lá... Depende assim, ó, por exemplo, se eu for usar o método montessoriano através da educação alimentar, eu ensinar um pouco sobre os alimentos. Certo.
certo? Aí não tem importância você misturar as classes ou coisa e tal, porque cada um vai colocar a mão no trigo, na água e vai fazer a massinha do pão Mas do isso jeito você certo. pretende trazer uma equipe, alguém que possa Sim, assessorar sim, toda a sim, claro, secretaria? claro, ótimo. claro, 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 claro. Agora, na matemática, eu não vou misturar os grupos, porque cada uma das faixas estão num nível de matemática diferenciado. Certo. Então, mas eu vou chegar numa das fases lá de adição ou de subtração e vou colocar lá 3 laranjas e vou falar para a criança o seguinte: 2 laranjas mais uma laranja é igual a 3 laranjas, e ela vai ver isso acontecer. E quando eu falar, olha, fulano, pega uma laranja aqui. Então, 2 laranjas menos uma laranja é igual, 3 laranjas menos uma laranja é igual a 2 laranjas. E ela vai ter essa sensação visual. E ela vai ter essa compreensão da subtração e adição com coisas verdadeiras. Tipo, pega 10 bolitas, põe lá na sala com as crianças, vai ser uma loucura. 10 bolitas, mais tantos Você fala isso que bolitas. eu sei falar, né? Aí eu sei falar. Cara, mas a Imagina aula. essas crianças. Mas a aula, quando ela é divertida, quando ela é Eu tô legal. brincando, né? Cara, eu sou. É outra vida, Quando ela é cara. prática, ela é mais Nós somos gostosa. entusiastas. Ela de não é outra metodologia vida? ativa, Não é então outra isso aí vida? tranquilo pra gente. A Então, gente assim, gosta desse tipo de coisa. Cara, eu sou apaixonado pela sala de aula. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de estar na sala de aula. Eu gosto de estar com as pessoas ali em vários Semana níveis. passada eu fiz uma aula com pizza, pô. Abraço pra galera aí do Nono E, do Padre Firmo. E foi legal? Rapaz, só ficou doido. Foi massa demais. O guri ficou doido. Cês- Abração aí, gente. Você já Carlos, pensou em tá dar aí uma pra- aula com bolita? Cada um. Você tá entendendo? Você ensinar, assim, com elementos verdadeiros. Sim, a gente trabalha muito com a metodologia ativa, né, que passa por essas situações. O que também não é novo. A metodologia ativa ela já vem sendo discutida há muito Método tempo. montessoriano não é novo, é de 70, exato. dos anos 70 para os 80. E a galera fala como se fosse uma parada tipo Você tá novidade. entendendo? Agora tem mais outra questão. Nós precisamos ensinar no ensino básico algumas questões como as essenciais. Educação térmica. Ah, isso é frio, isso é quente, isso queima, isso machuca, não sei o quê. Então, como evitar? Então, tem todo um profissional adequado que vai ensinar todo esse método de como que vai evitar que as crianças entrem ou tenham acidentes domésticos. Isso é importante. Muitas crianças se machucam dentro de casa com acidentes que poderiam facilmente ser evitados. Quando a gente fala de alimentação, uma hortinha não ajuda a criança a entender de onde veio a salada? Quando a gente traz um animal, por exemplo, para dentro da sala de aula, um gato, um cachorro, não ajuda aquela criança a ter empatia com os animais e mudar a forma dela de pensar sobre os animais? Quando a gente coloca a criança para fazer a separação do lixo, isso é plástico, o plástico põe na onde? O plástico põe aqui, o lixo não sei o que. Não é na prática que a gente está ensinando? Quando a gente coloca a criança dentro de um carrinho de brinquedo e ensina ela a colocar o cinto de segurança, a gente não está ensinando na prática o valor do cinto de segurança e depois na hora que ela chegar no carro com o pai, ela não vai cobrar, pai, põe o cinto de segurança. Isso é fato. Tudo fica mais fácil, mais leve, mais leve. E aí, candidato, uma coisa é a seguinte, né? As escolas municipais de Cuiabá apresentaram, superaram as escolas do Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no IDEB, em 2023, nos anos iniciais, ou seja, a soma obtida pelas turmas do 1º ao 5º ano, que é a responsabilidade do município, né, registrou 5,8, né, uma média acima da avaliação realizada em 2021, que era 5,6, subiu um pouquinho aí em Cuiabá. E está acima do Estado, que, claro, houve um avanço enorme de 22º para a 8ª posição no ranking nacional. E aí a pergunta é, você tem projetos aí, prioridades para a educação, nós debruçamos aí no seu projeto, não penso que nós não... A gente leu bastante, lemos bastante. Vimos aí que você, claro, está no esporte, está na cultura, está em várias situações na alimentação. A gente Mas viu isso aí. você quer saber a verdade? A educação ela é feita com os profissionais da educação. A gente, como proposta de plano de governo, a gente dá um norte. Mas quem elabora, quem faz, são os profissionais da educação. Por que eu te falo E, isso? assim, a questão Porque quem está dentro da sala de aula sabe de verdade o que é que precisa. Sim, e aí a questão essa questão desse projeto, dessa ideia que você está falando, como que você pode colocar mais algumas coisas, e você falou uma coisa que é importante e que é a nossa bandeira aqui, que é a educação, e que é fazer com quem faz, como você falou, que é o professor que está na sala de aula que sabe o que precisa. Verdade. E cada escola tem sua particularidade. Você não vai pensar que todas as escolas são iguais e que dá para colocar o mesmo plano para todo mundo. A escola que está lá no distrito de Sucuri, por exemplo, ela tem uma visão totalmente diferente de uma escola que está ali no CPA. Ela tem necessidades diferentes, ela tem particularidades diferentes, ela tem forma de educação diferente. Não é a mesma coisa.
A, dos esco- distritos, né? as escolas, a escola do Tijucal, ela vai ter uma particularidade, às vezes diferente da escola do Cidade Alta. E qual particularidade? Às vezes a gente tem que entender quais são as individualidades. E aí os professores, eles podem ter um apoio de acordo com as suas particularidades. Olha, tem profissional que precisa de um suporte um pouco maior na área de matemática. Aí vai ter o apoio e o suporte de professores de matemática para poder desenvolver melhor aquela atividade de matemática. Tem profissional que vai precisar de um suporte maior, de um apoio maior na parte de oratória. E nós vamos ter profissionais adequados para ajudar aqueles que têm interesse em desenvolver melhor a oratória, a didática, a dinâmica. Porque nem todo profissional é igual e nem todo aluno é igual. Sim, Não é isso verdade? com certeza. Tem professor que às vezes é excelente para dar aula de matemática, mas tem alguma dificuldade para dar aula de geografia. E às vezes não consegue passar esse conteúdo de uma forma mais didática, mais dinâmica. E a gente vai buscar auxiliar para cada um desses quadros as melhores ferramentas para isso. Outra, material pedagógico ajuda muito. Com certeza. Ajuda muito. Você levar um globo para dentro da sala de aula da forma adequada, bem dimensionado, para que você possa mostrar no mapa direitinho, ó, isso aqui é um continente, isso aqui é outro continente, isso aqui é outro... Você pretende abrir concurso? Com toda certeza, pô, não tem como. Eu acabei de falar na Constituição Federal que é as formas de entrar, tem que ter concurso. Massa. E aí, Cacildo, vamos... Já indo para o final, só uma última, que tinha uma questão Perguntei. enviada aqui. Né? Este ano esteve para aprovação na Câmara de Vereadores por mais de uma vez. Né? O sindicato mobilizou servidores e a atual gestão fez os encaminhamentos, mas não conseguiu articular a votação para aprovação. Como acompanha este processo, né? E o que os servidores da educação podem esperar a respeito deste tema, caso o senhor seja eleito? Que é Qual a lei, tema? é a lei orgânica do município. Então, eu não conheço ela 100%, eu preciso revisar ela, então eu não sei o que tem, o que não tem nela plenamente. Eu sei que esse assunto é antigo, está vendo sendo revisitado o tempo todo, sindicato, Sintep, associações, o Conselho Municipal, e parece que nem sempre entram em acordo em todas as particularidades do tema. Eu preciso estudar isso melhor para ter domínio sobre esse tema. Eu não costumo dar palpite sobre aquilo que eu não tenho domínio completo. Então, assim, eu quero me informar mais das suas particularidades. Assim que tiver, eu vou emitir uma opinião sobre isso. Sim. E tem mais uma questão, só para fechando. Teve uma participação, até mandou aqui, que ele falou o seguinte: tem o kit, tudo aquilo que da atual gestão, que teve isso, será mantido, as políticas boas, bom. Isso vai ser mantido, claro que tem. Vai lidar com essa transição? Você não pretende, tipo, aquela coisa, mudei, o cara era meu opositor político, vou acabar com tudo de bom que ele fez, você não pretende fazer isso? Cara, tem coisas assim que eu acho que tem que virar política pública, não política de governo, sabe? De Estado, né? Sabe, assim, dar a mochila, o calçado, a roupa... Eu acho que acabou entrando. Você falou que a merenda é essencial. Eu acho que acabou entrando como um instrumento de auxílio à permanência em sala de aula e eu acho que é importante dar continuidade nesse trabalho. Eu, por mim, continua. E agora tem uma coisa que eu tenho a reclamar sobre isso. Tem que entregar no prazo, né? Porque assim, pô, de qualidade, não, né? E tem que entregar no prazo, cara. Tem que entregar no prazo. Você vê, estamos em setembro e ainda tem material armazenado lá que não foi entregue, pô. Infelizmente. É verdade. Essa situação aí, acho que tem que... Vai lá de um olhar mais... Gasta milhões nesses materiais, milhões nos livros e tudo mais, e fica no arquivo lá. Fica lá no acervo. Então, assim, comprou, entrega. Comprou, entrega. Entendeu? E ainda tem mais. Vamos lá. Não, cara, eu tenho que ir embora, mas é uma pauta que eu gosto, desculpa. Entenda assim, ó. Cada centavo investido numa criança, ela vai ter ou atividade dentro da casa dela, ou atividade dentro da escola, e vai permitir que essa criança desenvolva todas as suas potencialidades. Uma criança que desenvolve bem na matemática, ou desenvolve bem na literatura, ou desenvolve bem dentro das atividades extracurriculares, é uma criança que vai começar a encontrar o seu propósito. E a fase até os 10, 12 anos é uma fase fundamental para o desenvolvimento de personalidade, de comportamento e de como essa criança vai ser no futuro o adulto que ela vai desenvolver.
Então, nós não podemos ser limitador desse desenvolvimento. Entendeu o que eu estou dizendo? Imagina o seguinte, uma criança que quer fazer artes marciais, mas não tem o kimono. Porra, dá o kimono para aquela criança. É um kimono. Cara, não, é sério. É sério. Ela não tem condições de comprar, dá o kimono para ela. A criança é a melhor aluna de artes marciais da escola. Cara, nos Estados Unidos eles pagam para esse aluno estudar na escola. Sim. Aqui, o cara tem que ir pro semáforo pedir ajuda para poder fazer a viagem. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. A gente quer dar as condições para que os alunos representem. Eu quero ter o campeonato interclasses. Eu quero que as escolas tenham seus times de handball, de futebol, de não sei o que, de artes marciais. Cada escola tem o seu representante. Eu quero que tenha uma atividade de um evento, quase que um The Voice. Aí, ó, pô, não era para falar desse negócio. Eu quero quase um The Voice, que as escolas escolhem ali os seus representantes de canto e vai ter o campeonato o festival de música e a escola, cada um. Cara, isso é fantástico, irmão. Não é tão legal quando você fala, é representante de Cuiabá, tá participando do The Voice, aí você quer assistir e tal. Cara, quantas cantoras fantásticas, cantores fantásticos nós temos nas escolas e a gente não estimula? Quantos talentos tem dentro das escolas e a gente não estimula? Quantas vidas a gente perde de estimular e às vezes vai para o mundo do crime e acaba se perdendo? Infelizmente é um número bem elevado. Então, cara, eu quero encontrar no professor, mas também quero encontrar no aluno, nos pais, na participação dos pais. Na família é essencial. Na família, para mim isso é essencial. Quero que a gente revele os melhores e a melhor coisa. A melhor do nosso povo. Moisés Martins diz, a cidade vive dos que vivem nela. Então, se a gente não cuidar dos que vivem aqui com a gente, que cidade que é essa? Não vai sobrar. Tá? E aí, Obrigado. Só para finalizar, deixar sua mensagem aqui para a galera que está acompanhando a gente, que ficou até agora. Obrigado pela audiência aí, galera. O show dos comentários aqui bombou aqui, foi muita coisa. Foi bastante. Teve 5 audiências aí, 5 pessoas. Não, vixe, veio bem mais que isso. Veio bem mais que isso aqui, ó, o tanto de comentário que a galera tava bem empolgada. Deixa eu ver, só passar por cima aqui. Mas também vocês pegaram uma foto bonita minha aqui. Vamos ver, ó. Tem 3 pessoas comentando, ó. Bastante gente aí bastante gente comentando, bastante coisa acontecendo. E a gente queria pedir, Abílio, para você. Acho que a gente respondeu quase todas, né? Todas elas. E a ideia justamente era essa: fazer um bate-papo ao vivo, para que a galera comentando, a gente fosse direcionando para você e colocando as situações. Acho que a gente conseguiu sintetizar tudo, e se a gente não conseguiu, galera, desculpa aí, mas o tempo é a correria mesmo, o candidato. Quem que é mexicano aqui, pô? Pois é, apareceu. Não, apareceu um mexicano aqui. Bastante gente aí. Te chamando de mexicano, cara. Olha aí. Tem uma galera fazendo bastante comentário. Mas, Abílio, deixa sua mensagem pra galera aí. Poxa. Se você puder direcionar falando um pouco mais sobre educação ou qualquer outra coisa. Mexicano, faça perguntas ao candidato. Ofendido mimimi. Como assim? Ô, Laís, um abraço. Eu sou cuiabano. E se tem um bom mexicano aqui, eu desconheço mesmo. Não, o mexicano é um participante. É o cara que colocou o nome dele como mexicano. É o cara que participou. E quem idolatra corrupto? O cara é comunista, esquerdista. Ô, mexicano, Paulo Freire é uma droga. Isso aí vai dar um corte violento. Me prove que o Paulo Freire é bom. Eu vou sentar uma hora dessas vezes. Vai lá no meio da praça e coloca lá. Mas, Abílio, só mensagem final pra galera que tá acompanhando a gente. Olha só. A educação do nosso país é a base do nosso amanhã. Só que nós precisamos fazer a educação do país funcionar de verdade. Como vocês bem sabem, nós precisamos que as pessoas saibam, tenham um conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa de professor, precisa de merendeira, precisa de técnico de desenvolvimento de educação, precisa de pessoa que mantém a escola higienizada, precisa do vigilante. A educação do país é formada por pessoas. Por mais que tenha tecnologia, tablet e tudo mais, são pessoas que educam pessoas. E são pessoas que trabalham junto para fazer uma escola funcionar. Então, eu sou um apaixonado na educação, sou apaixonado na escola, sou apaixonado na sala de aula. Para mim, acho que é fantástico.
você está ali com aquelas mentes abertas, ali pronto para ouvir aquilo que você tem a colaborar. Posso dizer a você, professor, para você que trabalha na rede de educação, você será o nosso parceiro para fazer Cuiabá ser uma das melhores escolas, um dos melhores educação do nosso país. E eu não aceito esse discursinho de que a educação é ruim no Brasil inteiro, porque cada um faz o seu pedaço do Brasil e nós fazemos o nosso pedaço aqui em Cuiabá e aqui vai ser diferente, aqui vai funcionar, tá? Para isso, a coisa é muito simples, você só precisa de um dedo, apertar 22 e confirma que vai dar tudo certo. Perfeito. É isso. Gente, deixar aqui nosso agradecimento ao Abílio. Abílio, muito obrigado. Por ser solícito, ter respondido prontamente para o nosso convite. E aí fica aqui nossa observação, que o convite foi feito a todos os candidatos. Tá? Só eu que vim? Você é o primeiro. Ô Lúdio, vem aí, pô, participar da entrevista. Ô Botelho, vem aí, pô. Kennedy, depois ele te manda a localização, porque pode ser que você não saiba onde fica. Mas o Kennedy já confirmou para quarta-feira que vem. Então pronto aí, ó. Kennedy, quarta-feira que vem a gente vai bater um papo aqui. Mas mais uma vez, Abílio, obrigado Valeu, um prazer. pelo bate-papo aqui. A gente agradece todo mundo que acompanhou a gente aí na nossa live. Obrigado pelas perguntas, obrigado pelos comentários. Grande abraço, sucesso aí na sua campanha. Kaká? É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um Educacá e Conexões. Quero agradecer aqui prontamente, como diz o Will, o Abílio, né, por ter aceito sim de cara, né? Então agradeço muito, Abílio, né, pelo seu posicionamento, e você, amigo da educação que acompanha o Educacá, está sempre trazendo novidade, né? Nós trazendo aqui, né, a decisão para Cuiabá. O Abílio veio primeiro, tem o Kennedy convidado para a próxima quarta-feira, nós temos o professor Fernando Tadeu que vai estar conosco aqui também na terça, e os outros candidatos, está aberto o convite, foi enviado à assessoria. Como o próprio Will disse, né, nós estamos esperando as suas respostas. Então, você que quer falar sobre o seu plano para a educação, né, o Educacá e Conexões é o local, o fórum adequado para você vir debater, falar, porque nosso interesse aqui é educação. Você, amigo educador, pode, né, tirar suas conclusões a respeito da fala do Abílio, né, político já calejado aí, combativo. Então, é com você a decisão. Conforme ele já falou, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Luizão, né? Luizão, cara, um abraço para você, Luizão. Boa tarde, Mato Grosso. Amanhã tem, viu? Até mais, gente.